cores da nossa cidade. Ele enfrentou vários atletas de grande nome, como Mário Martiliano, João Tavares, Miguel de Oliveira, Chiquinho de Jesus. Então era uma pessoa assim que estava sempre pronto para a luta, era uma pessoa que estava sempre muito bem treinado e tinha uma força fora do comum. E aí, como ele tinha um contato muito grande com o meu pai, é mais fácil agora ele explicar quem era o Robô de Ribeirão. Fala aí, pai. Ô, Ricardo, a imprensa brasileira colocou o nome do Crispim, o Robô de Ribeirão. Robô de Ribeirão. Mas aí ele se tornou um robô realmente de verdade, que toda a imprensa, jornal, rádio, televisão, e todos eles chamavam ele de robô, né? Chamava de Crispim de Oliveira, falava o nome e tal, mas todo mundo falava. O robô de Ribeirão. O robô da Academia Bruno Galati, tipo assim. Mas o Crispim me deu muita alegria, muitos anos, porque o Crispim era um lutador, Ricardo, que ele brincava com os adversários dele, fora do Brasil. Ele brincava, ele aguentava muita pancada, sabe? E ele era muito esberto, fazia muita cintura, se movimentava muito. Você viu o Crispim lutar, era uma beleza, ele fazia todo mundo dar risada. Então, é exatamente por isso que a gente conheceu esses países fora do Brasil, através do Crispim, porque ele dava muita alegria para a gente e para alguns países aí. A gente ia de 2, 3 vezes por ano viajar com ele. Se pudesse dar um aconselhamento, eu quero começar a fazer boxe hoje, uma pessoa quer começar a fazer boxe hoje, o que ela precisa fazer e ter para poder fazer boxe? Dedicação, disciplina, determinação. São as características. São a característica do boxe. E não é só isso, a boa vontade, né? Aquela vontade de lutar boxe, e não fica difícil. A gente estava conversando há minutos atrás sobre os atletas que Ribeirão Preto formou, e de uma maneira geral, Ribeirão Preto foi muito bem representada pelo nome Bruno Galati. E aí hoje nós temos, então, na sequência, o filho, né? O Alessandro, né? Bruno Alessandro Alves Galati. Conta pra gente a história desse fera, que também é do ringue, e é um professor universitário, uma pessoa que está aí militando na área, é um profissional de educação física e é um ser humano fantástico. Olha, Ricardo, eu graças a Deus sempre tive que dar nota 10 para ele, porque sempre é dedicado em tudo que ele faz. Ele andava em cima do ringue. Quando era criança, ele e minha filha aprendeu a andar em cima do ringue. Aqui no chão ele não andava de jeito nenhum. Então, isso aí só para você ter uma ideia. E ele começou a se destacar muito na apresentação que a gente fazia nos Jogos Abertos, né? Quando a gente fazia para os Jogos Abertos, era muita luta, todos os dias, durante 11 dias. Todo dia luta. Aí qualquer um aprende, né, Ricardo? E ele, com toda a dedicação dele, aquela vontade de aprender e ser técnico um dia, ele sempre foi em frente e enfrentou. Hoje ele continua fazendo tudo o que ele estava fazendo, e inclusive ele dá aula até em São Paulo, de vez em quando, lá com o Miguel de Oliveira, na academia dele, para fazer escolinha. Fazer escolinha, você sabe que é um trabalho muito difícil, escolinha. Escolinha tem que ter uma classe sensacional, porque senão você não ganha a velocidade. Está entendendo? E o Alessandro é considerado um dos melhores do Brasil. Dos melhores do Brasil, tipo, uns 3, 4 a mais, né? Sim. Professor Bruno, foi uma honra muito grande, uma satisfação enorme conversar com o senhor. A satisfação é minha, Ricardo.
Eu não te conheço assim pessoalmente, mas eu gostaria de te conhecer e dizer que você é um grande homem. Muito obrigado. Na verdade, Obrigado você. eu cresci ouvindo o nome Bruno Galati, né? Eu que sou oriundo também da arte do combate, né? De uma maneira geral, a gente sempre escutou o nome Bruno Galati e vai ser uma honra muito grande o dia que eu puder encontrar o senhor pessoalmente. A honra é nossa, Ricardo. Mais uma vez, obrigado pela regravação aí do nosso programa e dizer que as portas estarão sempre abertas, porque você, não só você, mas como todos aqueles adeptos à modalidade, tem mais é que praticar, tem mais é que curtir, tem que mais é vivenciar mesmo, porque a nossa profissão é assim, a gente aprende todo dia vivenciando, né? E cada dia a gente está aprendendo mais. E algo assim que ficou muito gratificante para nós em toda a nossa trajetória é que tanto o meu pai como eu chegamos à seleção paulista, né, como técnico. Então, porque nós conseguimos levar a região ribeirão-pretana para o grande centro que é São Paulo. Nós fizemos forças às grandes forças, como São Paulo Clube e as grandes equipes que existiam lá. Então, nós estamos sempre assim, a fim de produção. E isso só vai ter com aquela massificação que nós falamos ontem, que nós temos que fazer na nossa cidade. Distribuir box pelos 4 cantos da nossa cidade. De uma maneira geral, nós estamos aqui com pessoas novas acompanhando essa live. E eu gostaria que contasse um pouquinho da história. Quem não escutou a live de ontem, que escutasse, né? No momento aqui eu estou mostrando uma foto, nós estamos com uma luva, e eu estava comentando sobre uma curiosidade, né? Por que usa-se uma luva? E aí durante a entrevista alguém foi e perguntou também do capacete. Você poderia me explicar um pouquinho melhor? Pô, Ricardo, na verdade a luva, né, é um material de essência para a modalidade, né? A luva nada mais é do que o aparato significativo do boxe. E as pessoas às vezes se confundem, acham que a luva é para você machucar o seu oponente. E na verdade não, tanto é para proteger o oponente como é para proteger as suas mãos. Então a luva ela te favorece para que você tenha a essência da aplicação dos golpes sem acarretar maiores danos. Então por isso que a luva é utilizada. E aí nessa figura que você colocou, foi o fechamento de um curso nosso em São Paulo com profissionais de educação física e afins, que estão sempre se atualizando na grande capital em busca do aprimoramento às aulas de educação física. Então, assim, esse momento aí foi muito gratificante, foi um momento ímpar na minha carreira também, e agradecer a participação maciça dos alunos lá em São Paulo. Professor, é o seguinte, o pessoal tá entrando, inclusive está entrando agora na live, né? Então tem bastante gente nova aí falando com a gente ou mandando mensagens. Eu já recebi 2 perguntas, e uma pergunta um pouco parecida com a pergunta de ontem. Que pergunta sobre o seu trabalho dentro da Faculdade de Educação Física. Como é feito o trabalho? Olha, Ricardo, o nosso trabalho é voltado sempre para capacitação, né, especialização. Nós, desde os primeiros dias de aula, a gente sempre comenta com os alunos que não basta eu ser um único professor de uma modalidade esportiva. Eu preciso buscar novos conhecimentos. E o conhecimento ele é infinito. Não tem como a gente falar que já é o bastante o que eu sei. Nós não sabemos nada, nós estamos aprendendo todo dia. E a coletividade acadêmica tem que entender isso, que aquilo é um material básico que eles vão ter e futuramente eles vão ter que se especializar. Nós somos muito felizes porque nós fomos um dos primeiros pioneiros a introduzir a modalidade de boxe como grade curricular na Faculdade de Educação Física. Então, o Moura Lacerda foi um dos primeiros cursos de Educação Física e nós conseguimos ingressar a modalidade de boxe. Então, isso foi muito gratificante para nós. Nós já temos essa disciplina dentro da grade curricular há mais de 7 anos e isso fortalece não só
a modalidade como todas as outras artes marciais, porque nós temos a aula de lutas e é uma das poucas faculdades que se vê o maior número de artes marciais e esportes de combate. Então é muito gratificante também esse trabalho que a gente acabou introduzindo na nossa faculdade. Nós temos aqui uma foto, eu gostaria que comentasse essa foto, porque acredito que é uma foto extremamente importante. Sem dúvida, né? E são 2 campeões, o Miguel de Oliveira no centro, campeão pelo Conselho Mundial de Boxe, é um ícone da modalidade, é um baluarte da educação física, porque também é formado em educação física, e ao lado nós temos Sidney Dalroveri, que é também outra figura ilustre da nossa modalidade, principalmente profissional de educação física, é outro baluarte da educação física e que vem sempre desenvolvendo um trabalho muito bem feito na busca de novos adeptos à modalidade, principalmente na especialização dos profissionais de educação física. E nós temos também essa imagem que ela tem que ser guardada em quadro, ela tem que ser divulgada para todo o Brasil. Quem são essas pessoas? Bom, na verdade, esses são os mais novos heróis do boxe brasileiro, né? Aí ao centro, segurando o cinturão, o Patrick Teixeira, que fez uma luta sensacional, derrubando o Adames nos Estados Unidos. Era o grande favorito e ele foi lá como franco atirador, estilo Rocky Balboa, fez uma luta sensacional sob a orientação do meu amigo Xuxa, que está aí do meu lado, técnico também registrado no Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo, e que fez um corner brilhante juntamente com o Davi, que está aí na ponta, né, que também faz um trabalho de campo maravilhoso, trabalhando toda a estrutura técnica, todo o aparato de sparring, de escola de combate, de manopla com o Patrick. Então, assim, eles foram muito felizes dentro da parte técnica e sempre muito bem assistidos aí pelo Patrick Nascimento, que é o filho do Xuxa, esse que está ao lado aí do Patrick Teixeira, que é o nosso Don King brasileiro. Esse menino aí já fala inglês, já fala mais de uma língua, né? E o boxe a gente não ganha só dentro do ringue, não. Nós ganhamos também fora do ringue. Ele faz um bastidor muito bem feito, ele coloca muito bem as suas condições, sempre protegendo o seu boxeador, e fez o caminho certinho. Foi lá, traçou a meta e conseguiu o grande objetivo, que era o título mundial. Então esse ser humano é um ser humano diferenciado, e eu faço um apelo aqui, eles querem conhecer o Bolsonaro. Nós precisamos levar esses caras para mostrar esse título e mostrar que existe um eterno campeão mundial aqui de boxe no Brasil. Professor, eu queria aproveitar a mesma pergunta que fiz a seu pai. O top 3 do mundo. Quem são as 3 pessoas que você acha que merecem ser os melhores de todos os tempos? O Sugar, Cassius Clay. O Sugar e Cassius Clay são os mais técnicos, né? E o Tyson é um maluco, né? Entrava no ranking, derrubava até os postes do ranking. Era muito violento demais, não tinha técnica nenhuma. Mas, enfim, ele conseguiu muita coisa através do boxe e muita gente gostava dele. Isso é normal, né? Ô, Ricardo, eu queria cumprimentar uma coisa que eu não comentei. No dia, você sabe que foi o técnico registrado em carteira, o primeiro técnico registrado em carteira profissional no Brasil? Chama-se Bruno Galati. Isso foi em Monte Alto, quando eu fui fazer uma luta como campeão paulista e ganhei no segundo round por nocaute. Aí o prefeito me contratou e fiquei lá 3 anos e meio registrado em carteira profissional. Depois eu teve mais... Depois eu teve mais umas medalhas que eu ganhei aqui morando em Ribeirão, e aqui em Ribeirão Preto, nos Jogos Abertos, o qual trouxe 2 medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Aí o secretário do governo aqui me registrou também como técnico de boxe em carteira profissional. Ricardo, eu fui o único técnico
com a carteira assinada em termos de boxe, registrado em carteira profissional, no boxe, no Brasil. Depois, com essa vinda, naturalmente, os outros fizeram cursos, etc., e passaram a ser registrados também. Mas o primeiro e o segundo foi Bruno Galati. Ricardo, só para completar o que ele falou a respeito do top 1, deu para você entender, né? Por que ele optou por Mike Tyson, porque era o estilo que ele lutava. Sim, com certeza. Na verdade, antes da entrevista, eu fui pesquisar muito, né? Para a gente poder conversar bastante. E essa curiosidade que ele acabou de citar, eu já estava sabendo, estava ciente, porque, na verdade, foi o pioneiro, né? Foi a hora que a gente estava aqui comentando. O senhor foi o pioneiro, foi um dos predecessores do boxe nacional. É um nome super reconhecido nacionalmente e internacionalmente, né? A gente fica muito orgulhoso de estar podendo conversar com o senhor aqui agora, nesse momento. Hoje ele, na verdade, esse ano ele está completando 52 anos de trabalho voltados à modalidade, à nobre arte. Bruno, me fala uma coisa, aproveitando aqui, eu precisava de uma frase, uma frase de motivação para as pessoas. Ô, Ricardo, é um pequeno descuido, um grande nocaute. Está gravada aqui. Está gravada. Gostou, né? Eu fico aprendendo a cada dia mais, né, com as pessoas de uma maneira geral, e a gente tem que gravar e aprender com quem realmente sabe das coisas, não é isso? Com certeza. O dia que eu tiver a oportunidade de conhecer você pessoalmente, eu vou te mostrar uma caixa com toda a minha vida. Ela tem 70 centímetros de altura e tem 60 centímetros de largura, cheia de jornais. Tudo notícias de jornais que eu adquiri até hoje. É uma caixa. Tudo foi em pasta. Tudo bem recortada, em pasta, coladinha, tal, tudo certinho. É a história da minha vida. É 150, 200, 300, 200, é tudo nessa base, as patas. Está tudo aqui, faço questão de te mostrar. Bruno, até hoje essa foto aqui eu não mostrei ontem. Quem são as pessoas dessa foto? Esse aí é o meu herói, né? É o meu herói, Bruninho. Desde pequeno eu queria medalha. Desde pequeno colecionava medalhas, que ele acompanhava a gente em todo lugar, né? Tem muita coisa para você. Gente, vocês estão acompanhando... Estão acompanhando, olha isso, que maravilha, que história dessa família, uma família abençoada que é batalhadora e que coloca a nobre arte do boxe para que as outras pessoas possam ter oportunidade de aprender a arte do boxe de uma maneira geral, aprender um combate. Bruno, ontem a gente estava comentando sobre o jogo de xadrez, que a gente utiliza estratégias para ganhar, né, as partidas. E no boxe, como funcionam essas estratégias? Tudo é bem pensado. Tudo é bem pensado, né? O boxe é assim também, com certeza. É tudo com esgrima, né? O boxe, você sabe que tem aquela palavra, a nobre arte, porque o boxer ele anda muito, bate muito, muita velocidade, muita cintura, muita esgrima, muito entra e sai, para a esquerda, para a direita, para trás, para frente. E tanto é verdade que o boxe tem essa palavra nobre arte, porque ele realmente é um esporte bonito. Acredite se quiser, né? Não, a gente tem certeza. As pessoas precisam
conviver, para entender e aprender sobre o esporte, de uma maneira geral. A gente entende que existem muitas lutas e uma sempre diferente da outra. E para se preparar para uma luta não é fácil. Como funciona toda essa preparação? Trabalho, dia de treino. Olha, Ricardo, muito trabalho, 24 horas por dia. Só para você ter uma ideia, só aqui em Ribeirão Preto, já fizemos a disputa de 7 títulos brasileiros. Só aqui em Ribeirão, 7 títulos brasileiros. Fora em São Paulo, no Pacaembu, e no Rio de Janeiro, com o Crispim, e entre outros lugares. Mas o campeão se faz, para se fazer um campeão, Ricardo, eu até comentei um pedacinho no começo, é muita dedicação, muita dedicação. Treinar, treinar, treinar e treinar. Treinar de manhã, treinar à tarde, uma boa alimentação, uns 20 minutinhos de corda para você esquentar, imagina você. 20 minutos de corda para você esquentar. Física, com o professor de educação física, pela manhã, à tarde, academia, mais de tardezinha, um pequeno relax, correr assim, tipo 20, 30 minutos, só para deixar o corpo igual um elástico. É exatamente igual um elástico. O corpo inteirinho, da ponta do dedo ou a ponta do cabelo. O boxe é um esporte difícil. Ricardo, o boxe é um esporte difícil e fácil ao mesmo tempo. Só depende daquele que pratica. Se quiser ser alguém, Ricardo, se quiser ser alguém, seja por si próprio. Não espera ninguém ajudar você. E o que o senhor faz para se manter tão ativo, tão lúcido, tão forte? Olha, eu faço um pouco de musculação, apesar de ter 72 anos, 77 anos, fiz agora 5 de março, e faço um pouco de bicicleta, faço um pouco de movimento de braço, e o mais esses aparelhos aqui, tem um monte de aparelho aqui, é bater saco, né? Bater aparelho não te tira a velocidade de jeito nenhum. Na época que eu lutava, eu dava 6 socos por segundo. Hoje ainda de 2 a 3. Nossa, é fantástico. Você aguenta, Ricardo? Você aguenta? Eu acho que eu preciso treinar um pouquinho. Tá, com certeza. Eu te ensino para você aguentar. Tá certo. Eu queria uma foto, os dois juntos comigo, o pessoal que está acompanhando aí, junta a foto aí, vamos bater uma foto para a gente poder guardar aí. Vamos lá, pessoal. Mais um pouquinho, mais uma vez. Show! Legal. Olha, eu queria dizer para vocês, fantástica experiência. Nós estamos ao vivo ainda, tá bom? Legal. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que lição de vida as pessoas precisam saber das histórias dos esportistas. E a história tem que ser contada, mas tem que ser contada por vocês. E que história maravilhosa, que família maravilhosa. E eu estou aqui extremamente feliz e honrado por estar podendo conversar com vocês. A honra é nossa. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. O nosso quartel-general está sempre de portas abertas aqui. E nós temos que divulgar muito isso, não só meu pai, como outros exemplos que a gente tem na cidade. Porque a homenagem a gente não pode prestar depois que morre. A homenagem tem que ser feita em vida. E com o dia de hoje, você me deu mais um presente, está prestando essa homenagem ao boxe ribeirão pretano e principalmente ao meu pai, que foi o grande precursor da modalidade e que foi a pessoa que mais me incentivou, não para ser técnico de boxe,
mas para ser um ser humano diferenciado, um cidadão com cultura e que possa estar motivando e ajudando outras pessoas. Então, muito obrigado pela oportunidade e essa homenagem foi maravilhosa no dia de hoje e no momento que o nosso país e o mundo vem passando, mostra que realmente a essência, esse contato de pessoas é que vai fazer a diferença no nosso mundo. O dia de hoje, a tarde de hoje será inesquecível na minha carreira, na minha vida também, tá?